começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê. E olha só que eu tenho aqui comigo um quadro do Silvio Santos e um aviãozinho, isso mesmo, gente. Hoje temos uma entrevista com o Jânio Oliveira, que ele vai contar um pouquinho como foi que ele conseguiu o contato da produção lá do SBT para que eu pudesse participar do programa do Silvio Santos e conseguir esse aviãozinho muito especial aqui. Vamos lá? Olá, Jânio, tudo bem com você? Olá, Rafa. Satisfação enorme estar aqui nos estúdios do programa Entre Amigos. Aliás, esse programa que já é uma referência aqui no estado de Sergipe. Bem, Rafa, para a gente poder dissecar esse tema, como foi a nossa experiência, né, em visitar o sistema brasileiro de televisão, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Eu lecionei na Universidade Tiradentes durante 17 anos, 1990 a 2007. Nesse período, eu tinha um propósito, que era ir a São Paulo, participar de alguns cursos avançados na área de TI. E durante um desses cursos, eu conheci um colega que ele me falou, ele já sabia, né, claro. Lá no intervalo eu falei para ele que era muito fã do Silvio Santos e ele disse que passava diariamente pela frente do SBT, lá na rodovia Anhanguera. E ele disse, Jânio, não se preocupe, eu vou passar lá, um dia que eu passar de carro, eu vou me dirigir até a portaria e vou pegar o telefone lá do SBT. E ele exatamente fez isso. Ele pegou o telefone da produção do próprio programa Silvio Santos. E ele me trouxe, né? Eu fiquei assim super feliz, maravilhado com esse telefone lá da produção. E eu disse, da próxima vez que eu vier até São Paulo, eu vou visitar o SBT. E assim eu fiz. Eu até disse quando eu cheguei em casa, eu disse, Rafa, na próxima ida até São Paulo você vai comigo e nós vamos ter essa felicidade de conhecer o SBT. E assim nós fizemos, né? Coincidiu, na verdade, porque ele é meu pai, viu, gente? Para quem não sabe, Jânio é o meu pai. E coincidiu com o congresso que eu ia fazer. Exatamente na mesma semana. Então, deu certo. Isso. A gente conciliou o útil ao agradável. E a própria produção, eu me lembro como hoje, ela nos orientou que pegássemos o metrô até a Barra Funda, não foi, Rafa? Foi. Porque lá na Barra Funda, diariamente passava o ônibus do SBT, justamente para receber esses funcionários que moravam lá na região. E nós entramos na fila, né, todo mundo de crachá, para se dirigir até o SBT. E lá eu lembro que foi um momento assim de tensão. O motorista, ele não conhecia a gente, ele teve que entrar em contato com a produção. Logo cedo, ele tentou a primeira vez, não conseguiu, a segunda, somente na terceira que ele conseguiu falar com o pessoal lá do setor. E eles disseram, não tem problema. Eles podem pedir a identidade, é o próprio Jânio Oliveira, que é o pai da Rafaela, e eles são convidados exclusivos do Silvio Santos. Ela fez questão de mencionar isso aí. Então a gente adentrou no ônibus e fomos até a rodovia Anhanguera, né? Uma caminhada assim, um trajeto muito longo, né? Mas enfim, a gente conseguiu chegar até a portaria do SBT. E chegando lá na portaria, eu lembro que a gente teve que fazer o cadastro, né? E recebemos as credenciais para ter acesso ao SBT. Esse complexo do SBT é muito grande lá dentro. A gente teve que ainda entrar numa van e essa van nos levou até o auditório 3, que era justamente onde iria acontecer as gravações do programa Silvio Santos. E lá chegando, nós fomos muito bem recebidos, né? Eu lembro que lá dentro já tinham as caravanas, que na época, assim, normalmente a pessoa só tinha acesso
ao SBT, se fosse através de caravanas, por felicidade nossa, né? A gente conseguiu o telefone da produção, então não precisou de participar de caravanas. Então, chegando lá, as caravanas, um monte de moças, eu lembro que essas pessoas precisaram passar por um mini treinamento. Se eu não me engano, parece que quem deu esse treinamento foi o próprio Rock, né? Mostrando como a pessoa deveria se posicionar lá dentro do auditório. E assim aconteceu. Quando chegou o momento de adentrar no auditório, infelizmente eu não pude entrar, né? Eu tive que ficar lá nesse mini auditório. Por infelicidade minha, não pude entrar, mas eu consegui assistir todo o programa através do Data Show. Lá nós tínhamos um telão e eu pude assistir ao programa através desse telão. Então, a minha experiência foi essa, né? Muito bom, incrível, inesquecível. Eu lembro que, para felicidade minha, já que eu não pude conhecer esse maior ícone da televisão mundial, que é o Silvio Santos, eu sempre tive esse sonho de conhecê-lo, né? Mas, infelizmente, apesar de estar lá dentro dos estúdios do SBT, eu não tive essa oportunidade. Até disseram que eu vacilei, que eu poderia ter falado com o próprio Rock, né? Que Rock, com certeza, iria entrar em contato com Silvio Santos ao final do programa e Silvio Santos certamente iria me receber lá no seu camarim. Mas não me passou pela cabeça sobre essa forma de agir, né? Mas, por felicidade minha, a Rafa conseguiu pegar um aviãozinho que parece coisa de Deus. E esse aviãozinho, ela me deu de presente, né? E eu tive a criatividade de fazer esse lindo quadro, que é, assim, a maior recordação que eu tenho do Silvio Santos, que eu guardarei certamente até o fim da minha vida, né? Eu irei guardar lá. Eu tenho um estúdio de gravação também e, com certeza, vai ficar lá pendurado para sempre, ok? É isso então aí. Foi essa experiência que eu tive, Rafa. É isso aí. E ainda bem que é de R$20, viu? Porque se fosse de 100, meu Deus, a aplicação. Mas é isso aí, gente. Eu consegui, eu vou contar agora o meu lado da história, né? Certo. Porque meu pai contou a visão dele fora do auditório. E como foi a minha perspectiva de dentro, né? Bom, começando da trajetória, a gente foi até pegar esse ônibus, né? Que o meu pai bem explicou para vocês. Foi, na hora a gente ficava assim, será que vão deixar a gente entrar? Não foi alguma coisa assim. Foi um momento de tensão. Foi, a gente ficou sem saber se ia dar certo, se não ia, mas no final a gente embarcou e deu tudo certo, chegamos lá, entramos na van. Eu lembro da entrada também, quando a gente teve que fazer o cadastro, né, das identidades, depois pegamos a van e eu lembro que eu tirei fotos. Inclusive a gente vai passar aqui já o vídeo, tá, com as fotos que a gente tirou lá. Eu tinha na época 18 anos, certo? Isso foi em 2012. Hoje eu tenho 31, inclusive meu aniversário é hoje, uhul, não é? E aí, chegando lá no estúdio, né? Foi o estúdio 3, como meu pai bem disse, tinham muitas colegas de trabalho do Silvio Santos, muitas, e todas elas passaram por produção. Não era só quem participava ali, né? Como no outro programa o Lourenço mencionou, né? Nós também, nós colegas de trabalho do Silvio Santos, olha que honra eu tive, eu fui colega de trabalho do Silvio Santos, né? Então eu passei por produção, eles perguntam se a gente quer fazer cabelo, qual é o tipo de maquiagem que gostaria de fazer, então sempre de acordo com, né, as vontades das colegas de trabalho. Então a gente passou por produção, tivemos o lanche, né? E aí eu lembro que o Rock, né, colocou a gente em um lado que tinha as convidadas do Rock. E eu era uma convidada dele, né? Como eu não vim de caravana, então eu fiquei no lado onde os convidados, né, ficariam. No caso, as colegas de trabalho do Silvio Santos ficariam.
E aí, lá naquele momento, depois que todas estavam produzidas, prontas para entrar no programa, só aguardando o Silvio Santos, né? Eles passavam falas, ensaios, né? E um deles eu lembro até hoje, que é aquela de não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos da Jequiti, né? Exatamente. Então, várias vezes ficava perguntando para ver se a gente acertaria, porque quem errar, óbvio, não ia ganhar dinheiro, né? E, então, todos esses ensaios eram feitos antes. E tinham também os cartazes. Quando a gente entrava lá no estúdio, lá no auditório mesmo do Silvio Santos, eles avisavam, bate palmas, né? Grita, não sei o quê. Aí eles tinham os cartazes para avisar, ó, esse é o momento, fala, né? Para que a gente possa fazer barulho mesmo, né? Os pompons também, né? Então, cada programa a gente tinha essas orientações. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E sobre o aviãozinho, né? Aqui do quadro, como aqui vocês podem ver. Incrivelmente, né? Quando eu entrei, o Rock colocou todas as convidadas misturadas ali pelo meio do auditório. Eu fiquei do lado de cá do auditório, tá bem no meio. E assim que o Silvio Santos entrou, ele, quem quer dinheiro? Aí ele vai, o aviãozinho de R$20. O primeiro aviãozinho que ele jogou foi parar exatamente no meu pé. E aí, claro, todo mundo querendo dinheiro, né? Recebi mãozada, pesada, saí com a mão machucada, mas quando eu agarrei o dinheiro, esse dinheiro é meu. E aí eu peguei. E aí, como a gente tem que dar lugar, né, espaço para os colegas, né, para as colegas participarem, eu tive que me retirar do meu local, ir prestar conta, porque a gente precisa dizer quanto a gente pegou, assinar, né? E aí depois eu fui para frente. Então eu fiquei depois bem na frente mesmo do auditório para que o meu local que eu estava sentada fosse cedido, né, para outra pessoa também se aproximar, quem é do canto, e se aproximando para o centro para poder participar também. Então isso era muito legal porque todos tinham espaço para participar. Então foi uma experiência incrível, né? Eu pude conhecer pessoas, todos eles, né, fora da gravação, todos eles bem receptivos. Inclusive, sinto muito por não ter tido mais contato, porque tinham pessoas lá que eu gostaria, né, de ter mantido contato, né? E eu lembro que a gente conheceu a Simoni. Tem até a foto Simoni, aqui. Bem depois da gravação, a gente saiu e nos encontramos com ela ali bem na frente, né, do estúdio. Tiramos foto, conversamos, então foi muito legal. Foi uma experiência incrível, que se eu pudesse repetir, eu repetiria, mas infelizmente nós não temos mais o Senhor Abravanel. Silvio Santos é para sempre, né? E é a nossa inspiração todos os dias. E para mim, como comunicadora, jornalista, sempre me inspirarei na sua história de vida e na sua humildade como pessoa e como profissional, sem pisar em cima de ninguém, sendo apenas o Silvio Santos, o Senhor Abravanel. E é isso, gente. E parece até coisa de Deus. Como eu não tive esse prazer de conhecer o Silvio Santos, você terminou ganhando esse aviãozinho. Caiu exatamente nos seus pés, né? Meu pé. E você o presenteou. Inclusive, colegas meus, eu contei, claro, né? Eu contei essa história. E esses colegas, toda hora, quando me veem, eles dizem: e aí, quando é que a gente vai gastar esse aviãozinho aí, esses 20 Jamais. reais? Jamais. E aí tem um valor imensurável, né? Que eu guardarei, claro, para a posteridade. Para a vida. Muito obrigada, pai Jânio Oliveira, por estar aqui contando essa história e por ter me proporcionado, ter vivido esse momento. Foi muito especial. Isso aqui é seu. Ok. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que o nosso público também gostou.